Santos tomou uma decisão muito importante para o ano de 2026. O Santos decidiu jogar a segunda divisão. O Santos tomou essa decisão de cabeça fria, reunindo com seus pares, decidiram que é o melhor para o clube a partir do ano que vem. Por que que eu sei disso? Porque quando o clube se lava as mãos com relação ao comportamento do Neymar, aliás, o clube lavou as mãos com relação ao comportamento do Neymar o ano inteiro, mas o que a gente esperava? Que numa situação como essa, o clube à beira da morte, na zona do rebaixamento, as coisas poderiam mudar. E não mudaram. Novamente, depois de tudo que aconteceu no final de semana, depois de o Neymar ser autorizado pelo próprio Santos, com participação do Santos, a não viajar com o elenco, a não fazer parte do grupo, chegar em cima da hora no Rio de Janeiro, fazer um treinamento, fazer o que fez com relação aos seus companheiros, humilhar um companheiro de trabalho como ele humilhou o Zé Ivaldo, humilhar um treinador como ele humilhou o Vojvoda, humilhar o grupo inteiro a dar um chute de água que voou água na cara de todo mundo e ainda abandonar esse grupo. Não bastasse isso, o Santos decidiu fazer o quê? Nada. O Santos lavou as mãos e com isso o Santos, para mim, com essa atitude do Santos fica muito difícil uma manutenção na Série A. É óbvio que nós, como torcedores, que acompanhamos, no final do dia nós somos todos trouxas porque a gente não ganha um centavo para isso, né? A gente tá aqui por amor, então é óbvio que a gente vai torcer, é óbvio que a gente vai apoiar, é óbvio que a gente vai torcer, vai tentar rezar, fazer a oração que tiver que ser, para quem tiver que ser, para o Santos permanecer na Série A. Mas quem deveriam ser os principais interessados em manter o Santos na Série A, essas pessoas lavaram as mãos. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, não antes de recomendar para vocês a Black Friday da Insider. Vocês conhecem muito bem o meu trabalho, vêm aqui acompanhando o meu conteúdo há um bom tempo. A Insider vem sendo uma parceira fiel aqui nos conteúdos comigo, é uma marca que eu utilizo demais, uso muito as roupas, estou sempre aqui na finesse da Insider, porque é uma marca também que me ajuda a economizar tempo. Tempo é dinheiro nessa vida, e quando a gente não precisa passar as roupas e está sempre muito bem vestido, e nem precisa escolher muito, porque as roupas da Insider servem para todos os momentos, não tem como a minha escolha ser diferente da Insider. E agora, com a Black Friday, você utilizando o meu cupom aí, Rodolfo Gomes, junto aos cupons que estão disponíveis em todo o mês de Black Friday na Insider, simplesmente a sua compra pode bater até 50% de desconto. É o principal mês de vendas da Insider do ano, deram a louca lá no pessoal da Insider, e aí agora é a hora de você fazer o seu presente, seja para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã, para o seu irmão, para o seu marido, para quem quer que seja, ou para você mesmo. Não tem melhor presente para você mesmo do que as roupas da Insider. Então, compre que você vai ser muito feliz e vai ficar muito bonito, muito bem na foto. Utilize o meu cupom Rodolfo Gomes. Bom, gente, vamos lá. Até respirar aqui. O Santos, nessa relação com o Neymar, eu nunca vi, eu acho que nunca houve na história do futebol brasileiro uma relação tão tóxica de um jogador e de uma família para com o clube. O Juca Kfouri, no UOL, disse que para ele é muito claro de que o Marcelo Teixeira e sua diretoria estão propositadamente sucateando o Santos para que o Neymar pai, junto a algum fundo ou ele mesmo sozinho, compre o Santos mais barato. Quando a gente olha para o acúmulo de dívidas que o Santos teve desde a chegada do Marcelo Teixeira, né, vamos lembrar que, olha, cadê o balancete do terceiro trimestre, hein? Até agora nada, a gente está em novembro. O balancete do terceiro trimestre é julho, agosto e setembro. Tem 2 meses que o terceiro trimestre se fechou e nada do balanço. O que a gente sabe é que no balancete do primeiro semestre o Santos ficou devendo 90 milhões e mais o déficit acumulado de 2024 de 100 milhões. Então a gente está falando de 1 ano e meio, um aumento de dívidas mais ou menos de quase 200 milhões de reais. Sem contar o que vai vir agora no meio desse ano, né, de julho para frente até o fim de 2025. E sem contar mais um ano de mandato do Marcelo Teixeira, que dificilmente ele vai ser empichado. Eu diria que é uma possibilidade quase inexistente, dado o conluio que hoje move todos os setores da Vila Belmiro, que estão na mão do presidente, vocês estão cansados de saber. Mas
a gente está vendo uma dívida que saltou brutalmente. Estima-se que essa dívida já tenha chegado aos 900 milhões e que possa até, pasmem, bater 1 bilhão ao sair o balanço de 2025, que seria um escárnio. Né? Mas vamos imaginar que a dívida esteja em 90 milhões. Você pegar uma dívida de 600, em 2 anos você faz 300 milhões a mais, você faz 50% a mais de dívida. Num campeonato, num ano que você joga a Série B e no outro ano que você briga para não cair e não ganha absolutamente nada, sequer disputa um título, sequer chega numa fase final de qualquer competição. Tudo isso a troco de trazer o Neymar, de fazer uma loucura para trazer o Neymar. Não dá para dizer que o Juca Kfouri não tenha razão. Eu não tenho essa apuração, essa informação de que o Santos hoje está num processo de sucateamento proposital para vender barato para os pares do Marcelo Teixeira, seja o Neymar pai ou quem quer que seja, mas é de desconfiar, se desconfiar, né? O que a gente pode dizer é que a gestão é muito ruim, né? A única coisa que eu posso dizer. Mas que parece. Que tá na cara. Se é isso ou não, eu não consigo afirmar. Mas, e essa relação de subserviência ao Neymar me parece que vai muito além de só um jogador ídolo diante de um clube machucado que não ganha títulos há muito tempo, que antes do Neymar chegar não tinha nenhuma figura nessa equipe que tivesse uma moral muito grande com o torcedor, embora o torcedor goste do brasão e tal, mas não tem nenhum jogador campeão pelo Santos, um cara que seja ídolo, um cara que seja pesado, não existe. Tudo isso é verdade, mas essa relação me parece muito além de uma relação entre um clube que repatriou seu ídolo, que esse ídolo tem muita moral, que esse ídolo é tecnicamente muito melhor que todo mundo e que, portanto, ele pode algumas coisas que os outros não podem. Eu narrei aqui no vídeo de ontem, né, a linha temporal toda da relação Santos e Neymar e como o Santos foi subserviente nessa relação o tempo todo. Mas eu dizia, há um jeito de agora essa relação melhorar e não precisa romper com o Neymar pai, não precisa ser apocalíptico, simplesmente demitir o Neymar, não é sobre isso. É sobre o Santos enquanto um clube profissional que deveria ser, reunir os cacos e lavar a roupa suja que tem que lavar. Mas o Santos terceiriza isso ao próprio Neymar, esperando que ele tenha uma atitude, alguém que ontem se comparou ao Kobe Bryant. Com mentalidade mamba. Alguém que foi muito profissional ao longo da carreira, coisa que o Neymar, com todo respeito, nunca passou perto de ser. Então assim, quando o Neymar se compara com o Kobe Bryant, ele mostra pra mim, não só que ele é muito mais arrogante que o Sávio Pereira Sampaio, que é muito ruim o juiz que apitou o jogo e que ele chamou de arrogante, mas que ele é cego. Ele não consegue fazer uma autoavaliação dos próprios erros. E isso também passa pelo próprio Santos. Tenho pra mim, né, o Santos lá em 2010 demitiu o Dorival Júnior quando houve aquele episódio do chilique do Neymar. E por que o Santos demite o Dorival Júnior? O Santos não demite o Dorival Júnior no momento que acontece aquela briga. O Dorival Júnior decide suspender o Neymar. E o acordo, isso é uma apuração minha, na época eu conversei isso com o Luiz Álvaro, na casa do Luiz Álvaro, sobre esse episódio. O Luiz Álvaro, quem foi a pessoa, foi a pessoa que tomou a decisão de demitir o Dorival Júnior. Segundo o Luiz Álvaro, e eu já tive algumas fontes de outros jogadores que vieram aqui que me contaram um pouco do que aconteceu no vestiário aquele dia. O próprio Jameli veio aqui e falou publicamente. Jameli, na época, era diretor ou gerente de futebol do Santos. Ele já deu entrevista aqui no meu programa no Futeboteco, tomando uma, e ele falou sobre aquele episódio. A treta maior foi do Neymar com o auxiliar do Dorival, o Ivan. Eles quase saíram na mão, se é que não saíram. Houve o destempero do Neymar para com todo o time, para com o Dorival, para com o capitão do time, que era o Dracena, mandou todo mundo tomar naquele lugar. Aí teve a declaração do René Simões, tudo tal, e o Dorival decidiu punir o Neymar afastando-o da equipe. O jogo na sequência era um jogo contra o Guarani que o Neymar assiste das tribunas, logo depois de publicamente pedir desculpas, dizer que estava arrependido, que pensou na figura da mãe dele, vocês vão lembrar disso. E aí na sequência tinha um jogo, esse jogo foi no final de semana contra o Guarani. Na quarta-feira, jogo da Globo, 9h30 da noite, você tinha Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E, segundo o Luiz Álvaro, o Dorival Júnior tinha combinado com ele, Luiz Álvaro, que a punição ao Neymar
se resumiria apenas ao jogo do Guarani. Que o Neymar pediu desculpas e que o Neymar seria recolocado à equipe. Beleza. O Luiz Álvaro me conta que decide demitir o Dorival quando, segundo ele, o Dorival quebrou um acordo. O Dorival, segundo ele, ao sair a escalação dos relacionados para a imprensa, o Neymar não estava entre os relacionados. Não estava entre os relacionados. E aí, o Luiz Álvaro achou um gesto de traição, achou um gesto que não cabia e demitiu o Dorival imediatamente. O que pegou muito mal na época, porque pareceu que o Neymar ganhou uma queda de braço, etc, etc, etc. Eu não sei até hoje, eu nunca vi o Dorival falar os motivos pelos quais ele achava que ainda precisava continuar afastando o Neymar do clássico contra o Corinthians. Mas pode ser que ele tenha percebido que o Neymar, de fato, não tenha se arrependido. Pode ser que ele tenha visto no dia a dia ali que aquelas palavras que o Neymar deu publicamente foram da boca para fora e que ele precisava sentir na pele uma punição maior. Fato é que o Santos, já naquela época, com o Neymar que tinha, 2010, 18 anos de idade, o Santos não deixou o treinador, e eu tô falando aqui de um presidente que para mim é o maior presidente que eu vi da minha geração do Santos, que é o Luiz Álvaro. O Santos não permitiu que a educação, que se fizesse um processo de educação com o Neymar. E ele, ao longo da carreira, demonstrou uma série de comportamentos muito ruins. O Neymar bateu em torcedor na França, pô. Bateu em torcedor do PSG. O Neymar teve momentos na carreira de muita indisciplina o tempo todo. Então esse Neymar que a gente está vendo, o Santos considera que é um Neymar indomável. O Santos considera, inclusive, segundo a apuração do Lucas Mussetti, que estranharia ao ver um Neymar mais comedido, mais líder, mais complacente aos companheiros, porque ele é isso. Ele é isso, ele é esse cara. Pois bem, com tudo isso, o que a gente chega à conclusão? Que o Santos não exerce um papel de chefe do Neymar. O Santos exerce um papel de subordinado do Neymar. Lá quando ele tinha 18 anos, o Santos decide mandar o chefe do Neymar embora para ele estar num clássico, o Santos passa o recado para o Neymar. Você é mais importante que todo mundo aqui. E aí quando você contrata o Neymar pelo um salário maior do que o Vinícius Júnior ganhava no Real Madrid, ganha no Real Madrid, você faz isso num clube pré-falimentar, você passa a imagem para ele e para o pai de que ele é mais importante que todo mundo ali. E isso, nas entrelinhas, quando você permite que o Neymar faça fisioterapia com seus próprios profissionais e simplesmente foda-se os profissionais contratados e pagos pelo Santos. Quando você permite que toda uma delegação do seu time viaje e se concentre 2 dias antes do jogo e ele só chegue 1 dia antes. Quando você permite tudo isso, quando você permite que ele cuspa, quando você permite, por exemplo, que ele dê um soco na bola, e esses 3 pontos podem fazer falta, hein? Deu um soco na bola e o Santos empatando o jogo, perca o jogo em casa, estava jogando muito pro Botafogo e você não faz nada, você se contenta com uma postagem no Instagram. Quando você não pune o jogador em momento nenhum, você se coloca subserviente, você se coloca menor do que esse jogador. Você fala para você diz nas entrelinhas, você é maior que todo mundo aqui. Isso o Santos já fazia desde 2010. Mas o que o Santos faz agora com relação ao Neymar vai além. O Santos fala para o Neymar, você não é só maior que todo mundo aqui, mas você é maior que isso aqui. O símbolo do clube. Você é maior que o Santos. Você é maior que toda essa história. Você é maior que tudo. Aqui você pode humilhar quem você quiser, você pode chutar copo na cara de quem você quiser, você pode brigar com o treinador, você pode xingar torcedor dentro do gramado e incutir, inclusive, violência de outros torcedores a esse torcedor, que a gente, no final, vai processar o torcedor, a gente vai ficar do teu lado, porque você é maior do que nós. O discurso que o Santos passa nas entrelinhas para o Neymar é que o Santos é menor do que ele. E quando você passa esse discurso, você dá liberdade para fazer o que ele quiser, e aí você se esquece da premissa básica. Por mais craque que o Neymar seja, ele nunca vai deixar de ser. Para ele decidir
Todo mundo precisa correr por ele, porque o futebol ainda é um esporte coletivo. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. O futebol ainda é um esporte de 11 contra 11. E não há sucesso esportivo individualizando uma gestão. Em clube nenhum, em lugar nenhum, e não é só em clube de futebol, em nenhum esporte coletivo. Um por todos, todos por um. Essa é a máxima que é a mais clichê, mas que é a realidade. Clubes vencedores são extremamente coletivos. Nem que essa coletividade sirva para jogar em função do seu craque. Não há nenhum problema com relação a isso. Mas todo mundo tem que gostar desse cara, ou pelo menos, cara, se sentir importante correndo para ele. E hoje, qual o cenário do Santos? Um clube que jogadores que chegaram, que foram contratados, parte deles sequer nunca nem receberam direito de imagem, outros recebem, outros estão em graves atrasos. Então você já começa a rachar o grupo por aí. E agora um jogador que dá tapa na cara de todo mundo, simplesmente o Santos lava as mãos. Quando o Santos lava as mãos, e aí eu não tô falando, quando a gente fala o Santos, é a diretoria, é o Marcelo Teixeira, é o Marcelinho Teixeira, é o Alexandre Matos, é a comissão técnica. Quando não tem ninguém, quando não há nenhuma figura capaz de, e eu não tô falando aqui escorraçar o Neymar, porque isso seria pior, mas de lavar roupa suja, chegar na terça-feira, fazer uma reunião e dizer, olha, isso aqui aconteceu, não pode mais acontecer. Isso aqui aconteceu isso aqui não tá mais para mim. Esse tipo de comportamento não vai ser mais tolerado. Neymar, você é muito importante, você é muito grande, mas você não é maior que o clube. E você aqui está como um empregado do clube, você não é dono, pelo menos não ainda. Então, você tem que respeitar. Você tem que respeitar. E se não for assim, a porta da rua é serventia da casa. Isso é se colocar como clube grande. Mas o Santos se colocou como um clube abaixo de um jogador. Então, o Santos dá todos os sinais e toda a mensagem de que não quer brigar contra o rebaixamento. Que o Santos aceita o rebaixamento. Que o rebaixamento... Vocês lembram do Rueda, que todo mundo falava, porra, o Rueda dizia que jamais seria o presidente a vender o Santos. Ele preferiu ser o presidente a cair com o Santos. O Marcelo Teixeira é pior. Ele prefere cair com o Santos do que ser um presidente que se coloque acima de um jogador, coloque o clube acima de um jogador e que mostre para o jogador a hierarquia. Tem uma outra apuração do Musetti, que eu estava acompanhando na live dele, que ele dizia que tudo quando é assunto do Neymar, quando o Santos tem uma bronca para fazer ou qualquer insatisfação que tenha com o Neymar, o Santos não faz com o jogador, o Santos procura o pai e terceiriza o problema. Olha lá, pai, resolve. Imagina um jogador que atrasa se atrasa, chega na hora errada do treinamento, chega na hora errada e o Santos vai e liga pro pai desse jogador, olha, por favor, fala com teu filho. É uma relação de prostituição. Hoje o Santos é a prostituta do Neymar e do Neymar pai. O Santos é a prostituta do Neymar e do Neymar pai. É essa a situação que o Santos colocou. O Musetti chegou a dizer, inclusive, que além desse modus operandi, o Neymar já chegou a mudar treino de manhã para tarde. A minha informação é que os treinos começavam um pouco mais tarde, mas ainda no período da manhã, porque o Neymar ficava lá na gandaia de casa, né? O cara chegou a dizer que teve dia que o Neymar ligou e falou, amanhã o treino é à tarde. O Santos é a prostituta do Neymar. E os torcedores estão calados. A torcida organizada está calado. Os dirigentes só lavaram as mãos. E é esse time que muita gente está dizendo que acredita que não vai cair. Para mim já caiu. Para mim o Santos está na Série B. Como todo trouxa torcedor que sou, continuarei apoiando ali, mandando boas energias, tentando acreditar, tentando me enganar, mas no fim do dia o Santos já está rebaixado. E se não esportivamente, pelo menos moralmente. Em termos morais, o Santos não está nem na Série B. Em termos morais, o Santos acabou. Grande abraço, até o próximo vídeo.